O que pode cair na UERJ 2023 em Física? Hoje, termologia, capítulo de calorimetria. Pegue seu papel, seu lápis, sua borracha e vamos estudar! Voltamos em definitivo, aqui é o professor Leandrinho com mais uma aula no Física para Leigos, preparação para o vestibular UERJ 2023. O que pode cair em Física na UERJ? Já vimos dilatação na parte de termologia, já vimos eletricidade, um aulão de eletricidade, né? Uma aula extensa que teve de eletricidade, mas eu acho que eu consegui ali colocar muita coisa que vem sendo cobrado nos vestibulares da UERJ nos últimos anos. Então, se você ainda não viu, vai lá, visite o Física para Leigos, assista e deixe lá o seu joinha para dar um engajamento no canal. E se você caiu de paraquedas aqui no Física para Leigos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você receber a notificação. Bom, tem vídeo novo. Vou lá assistir a aula de Leandrinho, as aulas, né, dessa semana, beleza? Vamos pro quadro? Vamos falar um pouco então de calorimetria, beleza? Cai muito em todos os vestibulares aqui do nosso Brasil Baronil e principalmente na nossa UERJ. Vamos lá! Olha só, abriu o quadro, o aluno tomou um susto. Não tem que tomar um susto, não. Tira aí o print, dá uma pausa para você acompanhar juntinho com seus estudos, depois suas anotações, tudo que você precisa saber sobre calorimetria. Então, isso aqui é a introdução da calorimetria, né? O que você precisa saber em calorimetria? A quantidade de calor que nós vamos estudar, né, dividida em calor sensível e calor latente. Então, são as duas formas de calor que podem ser propagadas, perfeito? Então, a gente vai calcular essas duas quantidades de calor. Então, o que seria o calor sensível? É o calor recebido ou perdido por um corpo para variar sua temperatura. Então, se vai variar a temperatura, o calor, ele pode receber ou perder calor chamado sensível, que tem a equação que macete, isso mesmo, que macete é uma forma de você guardar aí a equação para calcular a quantidade de calor sensível, simbolizado pela letra Q. Depende da massa, depende do calor específico do material e depende também da variação de temperatura. E ali estão as unidades de medidas correspondentes, ok? Já do outro lado, nós temos o calor latente, que é o calor que o corpo recebe ou perde para o quê? Mudar seu estado físico. E você vai usar a expressão que mole, isso mesmo, Q igual a M vezes L, que mole, para você determinar a quantidade de calor latente, que é para mudar o estado físico, no momento em que ele está mudando de sólido para líquido, de líquido para vapor, ou também o contrário, de vapor para líquido ou de líquido para sólido. São as principais mudanças de estado que a gente trabalha com substâncias simples. E lembrando que quando há essa mudança de estado, não há alteração de temperatura no longo processo de mudança de estado físico para substâncias puras. Então mantém a temperatura fixa, constante e vai alterando o estado físico do corpo, ok? Nós temos também algumas observações interessantes logo aqui abaixo, né? Se você trabalha com calorias no sistema internacional, a unidade da quantidade de calor é em joule, como qualquer outra energia. Então, para você poder fazer a conversão, principalmente em potência térmica, que a gente vai precisar dessa conversão, porque potência, na maioria das vezes, é em watts, e watts é joule por segundo. Claro que pode vir uma tabela em uma potência de calorias a cada segundo, mas o watts é mais utilizado. Para converter de calorias para joules, basta multiplicar uma caloria por 4,2. E aí você vai transformar para joules, ok? Muito tranquilo, né? Temos também aqui a observação da capacidade térmica de um material, a capacidade que ele tem de receber ou perder calor para variar a sua temperatura. Ou também podemos colocar a capacidade térmica em função do calor específico. Tem muita questão da UERJ que trabalha, sim, umas questões bem interessantes de capacidade térmica com calor específico. C igual a M vezes Czinho. Então você vai precisar da massa do material e também do seu calor específico. E é claro, o que a maioria dos vestibulares cobram, equilíbrio térmico, troca de calor, né? O famoso calor recebido igual menos o calor cedido. Você faz essa igualdade porque costuma-se considerar
que os corpos trocam calor entre si em um determinado recipiente adiabático, um calorímetro ideal, e despreza a capacidade térmica desse calorímetro na maioria das vezes. Calorímetro é um recipiente, né? Então, se eles vão trocar calor entre si, você vai observar que aqueles de maior temperatura vão perder calor, por isso que é negativo, né? Estamos vendo ali à esquerda no calor sensível, aquele que diminui a sua temperatura, porque tem temperatura mais alta e tende a diminuir, porque ele vai ceder, é negativo. Já aquele que vai receber tende a aumentar a sua temperatura. Então o calor dele é positivo. Por isso que o calor recebido é igual a menos calor cedido, porque aqueles que perdem vai ser exatamente o valor em modo daqueles que vão ganhar. Ok? Ou você pode também somar essas duas quantidades de calor e igualar a zero. Por exemplo, para você encontrar a temperatura de equilíbrio, muito comum nos vestibulares. Isso é um resumão que eu estou colocando para vocês aqui de calorimetria. Dá aquela printada aí para vocês anotarem, fazer o quadro de vocês, fazer a observação de vocês, ok? Falando em temperatura de equilíbrio, temos aqui uma questãozinha falando exatamente de temperatura de equilíbrio. Que coincidência, né? Então vamos lá, vamos ler a questão. Após o processo de usinagem, uma peça de alumínio com massa de 500 gramas atinge a temperatura de 80 graus. Para ser manuseada, essa peça é imediatamente imersa em um recipiente que contém 1000 gramas de água a 22,2. Sabendo que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama vezes grau Celsius, a unidade que vocês observaram lá no nosso grande quadro. E o alumínio, 0,22 cal por grama vezes grau Celsius, admita que só ocorre a troca de calor entre a peça e a água, viu a observação? Sempre faz essa observação. Nessas condições, a temperatura de equilíbrio térmico em graus Celsius é aproximadamente igual a... Então, para a gente determinar o equilíbrio, e se há troca de calor apenas com a peça de alumínio e a água, podemos então dizer que a quantidade... A quantidade de calor recebida por quem? Quem tem menor temperatura, que é a água, 22,2, será igual a menos a quantidade de calor cedido. Quem cede? Quem tem maior temperatura, que é o alumínio. Fácil demais, né? Agora, a temperatura de equilíbrio pode ocorrer mudando de estado físico. Pode, Leandro, pode. Então, além de mudança de temperatura, pode ocorrer mudança de estado físico. Será que isso acontece aqui? A água muda de estado físico o quê? A 0 ou a 100. São os pontos fixos. O alumínio, nem falou aí, porque eu acho que para o alumínio fundir a temperatura é bastante alta. Se o alumínio está a 80 e a água 22,2, a temperatura de equilíbrio ocorre entre essas duas. Então não pode ser maior que 80, nem menor que 22,2. Então não vai ocorrer mudança de estado físico para nenhum dos dois. Tanto o calor recebido pela água quanto cedida pelo alumínio, tá? São calores sensíveis. É o que macete que nós vamos aplicar nos dois, tá? Então vamos aplicar aqui o macete para o alumínio menos M do alumínio, calor específico do alumínio, variação de temperatura do alumínio, tá certo? E vamos aplicar também quem recebe a água, vou colocar azulzinho, água azulzinha, né? Massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, beleza? Vamos lá, vamos substituir agora os valores para achar essa temperatura de equilíbrio, a temperatura final em que esses dois elementos vão se encontrar. Massa de água, 1000 gramas. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água, temperatura final de equilíbrio, que eu não sei qual é, menos 22,2, que é a temperatura inicial que ela está. Isso que é a variação, gente. Final menos inicial. Igual massa de chumbo colocado da peça, 500 gramas. Tá? Rabisquei o negocinho aqui. Vezes calor específico do alumínio. Tá ali, ó. 0,22. Ok? Variação de temperatura do
Alumínio, esqueci do negativo aqui na frente, né, gente? Então vamos lá. Voltando aqui, eu tenho que abrir colchete, botar o negativo primeiro, né? E abrir o colchete aqui, que tudo está dentro negativamente. Variação de temperatura. Temperatura final menos, e a inicial do chumbo é 80. Beleza, Leandro? Tranquilo, tranquilo. Legal, vamos lá então. Nós temos 1000 vezes 1, 1000. Regra do chuveirinho, temos a aula aqui, né, no Física do Zero. Regra do chuveirinho, distributiva. 1000 vezes 1, 1000 vezes T, 1000T. Menos 1000 vezes 22,2 dá, anda 3 casas, né? Vai ser 1, 2, 3, 22 e 200. Perfeito? 1000 distribuindo lá, você vai andar 3 casas para a direita, 22.200. Igual. Vamos lá, hein? Primeiro eu vou fazer a distributiva ali dentro. 500 vezes 0,22. Vamos lá, ó. 500 vezes 0,22. Primeiro, vou andar 2 casas por causa dos 2 zeros. E vou multiplicar 5 pelo 22. Tranquilo? Então, 500 vezes 0,22. Primeiro, eu multiplico 0,22 pelo 100 do 500. Vai dar 22. Então, a mesma coisa que 22 vezes 5. Tá? E aí, 22 vezes 5 dá 110. 110. Beleza, Leandrinho? Vamos lá. Que multiplica. Vou colocar aqui, ó. Pronto. T menos 80. Beleza. Repetindo. 1000T menos 22.200 igual. Distributiva, vamos lá? 110T menos... ali vai ficar 8.800. Númerozinhos quebrados, chatinhos, né? Deixa eu corrigir esse negativo aqui que ficou bem feio. Pronto. Vou aqui para o lado, para a gente não se perder. Colocando aqui para o ladinho, então, nós temos 1000T menos 22.200 igual a menos 110T. Então, vou colocar aqui embaixo, que vai ficar imprensadinho. Mais 8.800. Só para a gente não, né? Vamos lá. Tudo que tem T para um lado e tudo que não tem para o outro. Tá certo? 1000T mais 110T vai ser 1.110T. Ok? Igual 22.200 passa para o outro lado somando, certo? 22.200 mais 8.800. 31.000. Vai dar um valor próximo aí, com certeza, né? T igual a 31.000 dividido por 1.110. Então, corta o 0 com 0. 3.100 dividido por 111. 3.100 por 111. Eu acho que isso vai dar próximo ali entre 28, 30, não chega a 31. Então, T, fazendo os cálculos, dá 27, alguma coisa. Próximo de 28 graus Celsius. Bacana, Leandrinho. Que questão legal, hein? Questãozinha aí, como você disse, que cai bastante de equilíbrio. Equilíbrio térmico, temperatura de equilíbrio. Letra B de beijinho. Beleza? Anotem aí, tirem foto, refaçam, porque as questões são muito importantes para o vestibular. Mais uma questão interessantíssima de calorimetria. Vamos lá? Para aquecer a quantidade de massa M de uma substância, foram consumidas 1.450 calorias. A variação do seu calor específico, C, em função da temperatura θ, está indicada no gráfico.
Perfeito? Tá ali a variação, bonitinho, tal. Depois se mantém constante 0,25, mas primeiro vai de 0,20 a 0,25. Vamos lá. O valor de M em gramas equivale a... Então, como que a gente vai encontrar essa massa? Olha que interessante. Prestem bastante atenção. Ó, uma aula minha que eu falei sobre gráficos aqui mostra o seguinte. Quando você tem, por exemplo, esse gráfico, Czinho em função de θ, se eu buscar alguma expressão em que a variação desse meu θ vai estar em produto com o meu C, se eu achar essa expressão aqui, isso pode ser calculado através da área do gráfico. Né? A gente teve essa aula de, vou deixar aqui o card, de como fazer questões de gráfico, ok? E nós temos calor específico em função da temperatura. Se eu vario a temperatura de 0 a 60, eu vou ter dentro dessa variação um gráfico, tá? Esse produto de Czinho, calor específico, pela variação que formou um gráfico, se eu calculo essa área, o produto, ó, disso daqui vai ser igual a alguma coisa, é o que a gente vai achar. E aí, essa alguma coisa pode ser calculada numericamente pela área desse gráfico, tá? Então vamos ver, Czinho vezes Δθ é igual ao quê? Se a variação de temperatura, eu vou partir para cá, ó. Calor sensível Q igual a M vezes C vezes Δθ. Leandrinho, apareceu a Margarida. Minha cachorrinha, minha filha. Ó, apareceu a Margarida. Ó, Czinho vezes Δθ. Então isso eu posso calcular o quê? Através da área. Mas isso é igual ao quê? Esse é importante. A razão entre a quantidade de calor e a massa que eu quero saber. Então isso pode ser calculado numericamente pela área do gráfico. Caramba, Leandrinho! Teve muita gente também que fez a média ali entre os calores específicos. Eu acho que perdeu um pouco mais de tempo. Aqui é um pouquinho mais rápido se vocês quiserem resolver, tá? Então, estou resolvendo pelo gráfico, que é um pouquinho mais rápido. Leandrinho, pode fazer pensando em qualquer tipo de gráfico. Nós vimos na aula de como fazer exercícios de gráfico. Sim, qualquer gráfico que tenha essa explicação que eu fiz para vocês. A relação entre as coordenadas, o produto da coordenada y pela variação da coordenada x, que vai dar exatamente um gráfico, vai abrir um gráfico, a área vai dar exatamente o produto escalar dessas duas coordenadas. Tá? E a gente tem que buscar o que é esse produto escalar. Pode ser a potência vezes o tempo que dá a energia, pode ser a velocidade vezes o tempo que dá o deslocamento. Isso a gente viu lá na aula de gráfico. Vamos lá então? Beleza. É um trapézio, é isso mesmo. Nós temos um trapézio aqui, ó. Aqui. Fechando o gráfico. Ah, olha só. Nós temos aqui um trapézio, não, né? Um trapézio mais um quadrado, né? Tem um trapézio, mas tem um quadradinho ali também. O trapézio mais o quadrado. Vamos somar essas duas áreas então. Que 1450 sobre M igual a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, sobre 2, mais a área do retângulozinho ali, né? Base vezes altura, chamei de quadrado, mas é um retângulozinho. Vamos lá, agora sim, colocando os valores. 1450 sobre M igual base maior 0,25, né? Observe que o trapézio está deitadinho. Base menor, esqueci de aqui. Pronto. Mais base menor 0,20. Altura de 0 a 20, 20 sobre 2. Pronto. Mais, agora o retângulozinho, base 20 a 60, 40, vezes altura, que é 0,25. Beleza. Vamos lá, resolvendo só essa continha, ó. 2 por 20 dá 10, e a continha fica muito simples a gente achar a massa, beleza? Fazendo esse cálculo, nós temos 100
gramas de massa. E que coisa maravilhosa! Resposta, letra B, de beijinho. Mais uma questãozinha de equilíbrio agora envolvendo um mesmo elemento, hein? Água. Olha como vai ser mais fácil ainda vou ensinar para vocês um caminho bem mais rápido para poder resolver essa questão, mas apenas para mesmas substâncias se misturando para atingir equilíbrio, ou seja, com o mesmo calor específico, beleza? Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência misturando em recipiente térmico 300 gramas de água a 80 com 200 gramas de água a 10. Desprezadas as perdas de calor para o recipiente e para o meio externo, ou seja, só água quente e fria que trocam, né, calor. A temperatura de equilíbrio térmico da mistura em graus Celsius é igual a... Vocês podem resolver como resolvemos a questão anterior. Calor recebido igual a menos calor cedido. Mas, como o elemento é o mesmo, água, só que quente e frio, existe uma forma que você pode fazer diretamente para a temperatura de equilíbrio. Vou deixar aqui para vocês anotadinho. Temperatura de equilíbrio será igual a massa da água fria vezes a temperatura inicial da água fria, mais massa da água quente multiplicado pela temperatura inicial da água quente, e tudo isso dividido pela soma das massas 1 e 2 de água fria e água quente. Show? É uma média ponderada, não é isso que a gente chama? Olha que bacana. Se eu tiver equivocado, deixe sua mensagem aqui para mim. Posso ter falado besteira, né? Mas é uma médiazinha que a gente faz da matemática, aquele negócio de notas, né, bimestrais, que tem os pesos. Olha que interessante. Então a gente aplica isso aqui também na nossa física. Olha só, para encontrar a temperatura de equilíbrio de duas substâncias de mesmo calor específico. Aqui no caso, duas águas. Vamos lá então? Ó, T igual a M1, massa de água fria, 200, temperatura inicial, 10, mais massa de água quente, 300, a temperatura de 80. Tudo isso dividido por 200, mais 300. Nossa, Leandrinho, que caminho fácil, bem tranquilo. Ó, 2.000 mais... Aqui nós temos 8 vezes 3, 24.000. Tudo isso dividido por 500. Resultado, 52 graus Celsius é a temperatura de equilíbrio das águas, beleza? Resultado, letra A de amor. Ah, que bonito, o amor é muito lindo. Gente, vocês vão prometer para mim o seguinte, vocês vão fazer do método que nós vimos na questão anterior e vão comparar com esse método para ver se vai dar o resultado certinho, vai deixar o teu comentário aqui, beleza? Vamos fazer esse exercício aí de casa. Mais uma questãozinha que pode cair de calorimetria. Estou fazendo várias calorimetrias, para vocês verem quanto cai calorimetria na UERJ. É uma questão de gráfico, e bem simples. Ó. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância, que ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Então, anteriormente está na fase sólida. A gente percebe ali que está variando sua temperatura na fase sólida. Depois... olha lá o patamarzinho, olha lá. Olha a continuidade em 50 graus Celsius. Quer dizer que ao receber aquela quantidade de calor entre 300 e 1000, está mudando seu estado físico. Pergunta. O calor latente de fusão dessa substância em cal por grama é igual a... Vamos usar o que mole então? Q igual a M vezes L, que mole. Qual é a quantidade de calor recebida para variar, né? Para mudar, desculpa, o estado físico de 300 a 1000, 700, não é isso? Então, 700 calorias para mudar de estado físico igual a 10 vezes o calor latente de fusão. Finalizando, calor latente, 700 por 10, 70 cal por grama. Nossa, Leandro, essa foi bem fácil. Realmente, essa questão foi muito tranquila, né? Bem facinho. Letra A, de novo, de amor. O amor está no ar. Leandrinho tá apaixonado. É coisa boa. Beleza, galera? Ó, qualquer dúvida,
deixa a mensagem para a gente discutir nas questões, não deixa de debater comigo não. Pode ter outra forma que vocês conseguiram fazer, Leandro, consegui assim, tá certo. Deixe a sua mensagem aqui nos comentários, porque é muito importante. Espero que tenham gostado, ser humaninhos, de mais uma aula, o que pode cair na UERJ 2023, calorimetria. Show? Assistam as outras aulas, bons estudos, #Física na Veia. Um beijo a todos.